Nesse vídeo eu vou falar sobre a importância da realização de simulados para o concurso da PRF, vou mostrar quantos eu fiz, o meu rendimento detalhado em cada um deles, bem como as estratégias que eu adotei na preparação. Eu estou gravando esse vídeo porque uma das perguntas mais recorrentes que me fazem é se é possível iniciar a preparação já e fazer simulado desde o início, ou então espera encerrar o edital para fazer os simulados, bem como para que serve o simulado, né? Se é uma boa ferramenta, não é? Então eu trouxe aqui todos os simulados que eu realizei na preparação. Essa planilha aqui é a que eu utilizava, a que eu usei montei no Excel ela. Ela tem diversas abas aqui, mas nesse vídeo aqui eu vou mostrar somente os meus simulados. Então, falando sobre a importância, o simulado ele não vai servir somente para a gente estimar a nossa média conforme o nosso domínio do conteúdo, né? Ou seja, eu tirei 70 pontos, 80 pontos simulado, tenho que ficar triste se tirei 50, eu tenho que comemorar a vitória já se eu tirei 100. Não, negativo. O simulado, a principal ferramenta dele é a estratégia de prova. Porque assim, eu simulo a prova, eu vou desenvolver uma estratégia de onde eu inicio, onde eu encerro o simulado, é, meus pontos fracos, pontos fortes, é claro, vou simular a prova, vou ver qual que é a minha pontuação atual, né, líquida, vou ter uma ideia, né, vou ter uma ideia vaga, mas vou ter uma ideia. É importante por isso, mas mais do que isso, assim como resoluções de questões, é muito importante estudar as questões. Não somente resolver, corrigir, acertei, errei, não são só números. A gente tem que estudar cada questão, porque um simulado, pelas diversas fontes que tem, que vendem como simulados, cursos, eles tentam simular a prova, né? Ou seja, o índice de incidência, a pertinência temática, né? Os temas são mais recorrentes, ou seja, simulam realmente a prova. Então, em cima disso, é muito importante a gente estudar questão a questão, as variações dela, as possíveis variações dela, né? Então, vamos começar aqui, ó. Eu fiz aqui nessa linha 16, estão minhas pontuações líquidas aqui. E eu coloquei aqui todas as matérias aqui, tá? De 3 a 15, todas as matérias. E aqui tem um percentual de rendimento. Percentual de rendimento. Alguns percentuais de rendimento aqui zero ou negativo, por exemplo. Negativo significa que, em relação ao CESP, anular uma que a gente acertou, né? Cada erro anula uma certa. Então, a gente acaba ficando com pontuação negativa. Então, esse percentual aqui, eu calculei conforme o rendimento com base no CESP. Então, eu fiz no total, olhando aqui, peguei todos os dados de 27 simulados. Mas eu fiz 29 redações no caso, né? Mas simulados que eu considero que foram válidos foram 27. Provavelmente eu tenha feito 3 ou 4 a mais, mas eu nem considerei muito relevante. Então, muitos se preocupam. Outra coisa, né? Pontuação. Eu não consigo sair da casa dos 50, 60, 70. Na época que eu estudava também, tinham vários, né? Tinha os rankings, famosos rankings nos cursos. Aí o pessoal colocava lá as notas e tinha o ranking, né? Como se os top do ranking lá, tudo acima dos 3 dígitos, tivessem a vaga garantida. E não é isso que aconteceu na prática. Eu lá com meus humildes 60, 70 pontos, acabei sendo aprovado no concurso e muitos que utilizavam o simulado somente em função do ego, né? Porque já se satisfaziam em tirar 100, 115, 110, mas isso aí tem que trabalhar os pontos fracos. Eu simplesmente me baseando, fui muito bem no simulado, pronto, descarto ele. Não, eu tenho que pegar aquele simulado, posso ter gabaritado ele, mas eu tenho que pegar, tenho que estudar questão por questão, ver os pontos fracos, rever estratégia. Estratégia, o que que eu digo? Por exemplo, vou dar um exemplo para não ficar muito longo o vídeo. Por exemplo, eu testei diversas variações de onde eu iniciava e onde eu finalizava a prova. Por exemplo, português. Eu já testei em simulados eu começar a prova português e outros simulados eu finalizar a prova português. Então eu via a minha diferença de rendimento. Porque o português, minha opinião, exige muita concentração, compreensão do texto. Para mim era meio pesado eu deixar para o final. Meu raciocínio já não funcionava muito bem pro português, deixando para o final da prova, porque eu já estou cansado. Mas se eu iniciava a prova por português, o meu rendimento era bem mais alto. Agora, por exemplo, o contrário acontecia comigo em física e matemática. Eu já tenho formação na área, praticava bastante, né, bem antes de pretender fazer PRF. E então, raciocínio lógico e física eram matérias que eu conseguia render bem mesmo cansado. Então testei isso e no final o que que eu fiz? Para a prova, eu criei essa estratégia de iniciar português e depois que eu acabei tudo, eu fazia raciocínio lógico e física. Aí funcionou. E nisso, a importância do simulado. Eu testei nos simulados. Então, vendo aqui, ó, 27 simulados no total.
eu tenho o rendimento de cada um. Eu utilizei mais de uma fonte de simulados, de cursos que vendiam simulados, né? Eu utilizei o Projeto Missão, Projeto Caveira e alguns cursos, né? Mas 95% aqui foi só Projeto Missão e Projeto Caveira. Para nunca me basear em uma única fonte, eu fazia uma semana Projeto Missão e outra semana Projeto Caveira. Fazia sempre no domingo simulados, tentava fazer sempre no domingo, né? Se eu tivesse algum imprevisto ou serviço, né, no quartel, eu não fazia no domingo, fazia no sábado. Mas de preferência no domingo, no horário exato que seria a prova. Até para simular, né, organicamente como que eu me sentia. Porque eu sempre senti mais sono à tarde, eu acredito que a maioria, né? Então eu tinha que adaptar o meu psicológico, o meu organismo para render bem naquele horário, né? Então, como eu já falei, eu fiz não me baseei somente em uma fonte. Iniciei aqui o meu primeiro simulado, eu fiz 40 pontos, já quase perdi as esperanças logo no meu primeiro, né? Mas uma coisa um pouco fora do padrão, vejam que meu segundo e terceiro foi na casa dos 70, 71. Isso já é um pouquinho fora da curva, porque eu recém tinha iniciado o edital. Aqui já é uma realidade, 57, 61, 59. Outra coisa, raciocínio lógico e física, eu deixava bastante em branco, assim, eu sabia que eram pontos fortes meus, então eu dava muita atenção. Na prova do simulado, eu até deixava de lado algumas questões, até para eu não me basear em tirar notas altas ou gabaritar essas duas matérias. Eu teria que passar no concurso, esse era o meu pensamento, eu teria que passar sem contar com meus dois pontos fortes, que eram matemática e física. Então, porque daí, no concurso, minha média naturalmente seria maior, porque eu ia utilizar essas duas. E eu poderia também preencher uma provável lacuna por exemplo, português. Na reta final eu sempre ia muito bem em português, porque eu fazia uma prova de português do CESP todo dia. Então eu acabei me adaptando à banca e sempre gabaritava, eu errava uma questão. Era praticamente nota bem alta. E no dia da prova veio completamente diferente do previsto, assim, do esperado. E português achei bem difícil e eu errei muitas questões de português. Perdi muito pontos em português. Bem fora do padrão que eu estava acostumado nos simulados. Então isso aí já deu esse equilíbrio, porque eu não contava com raciocínio lógico e física e contava com português. Então acabou dando o equilíbrio e deu certo dentro dessa previsibilidade que eu testei, né? Então vendo aqui, ó, meus 10 primeiros simulados, minha média foi de 59 pontos. 59 pontos a média aqui, somando os 10 primeiros, né? Vendo aqui que eu tenho umas notas baixas aqui, 40 pontos, 43, 51. Mas fiquei na casa dos 50, né? Fora do padrão são esses, na casa dos 70, não é normal. Então, do 11 até o 20, simulado 11 até o 20, eu já passei para casa dos 65, ou seja, meus primeiros 10 eu fiquei na casa dos 50, 59. Os próximos 10 aqui, do 11 ao 20, eu fiquei na casa dos 65. E vejamos aqui os últimos simulados aqui. Os 7 últimos, eu fiquei na casa dos 72 pontos, que foi praticamente a nota de corte. A nota de corte do concurso foram 73 pontos. Então, deu para ver que deu uma estabilizada aqui a partir do 17º simulado, e eu fiquei sempre na casa dos 70. Caí um pouquinho na casa dos 60, depois voltei para 70, 80, e vejam os dois últimos simulados aqui que eu fiz, logo antes do concurso. O penúltimo eu fiz com 60 pontos. Mas não me abalei psicologicamente, porque eu sabia que era um simulado, então aí também a importância do autoconhecimento, né? E também não supervalorizar um simulado, né? E o último, eu fiquei com 71, também uma média baixa, né? O pessoal que estava bem assim preparado fazia tranquilamente na casa dos 100 pontos aqui no simulado, o que não significa que passaram, né? Tive diversos conhecidos que não conseguiram. Então, por isso, não supervalorize uma nota boa no simulado, né? E também não é o fim do mundo tirar uma nota baixa, porque assim use como oportunidade. Tirei uma nota baixa no simulado, agora eu vou em cima dos meus pontos fracos, vou corrigir cada mínimo detalhe, cada variável daqui. É uma estratégia. Então foram esses meus 27 simulados baseados praticamente em dois cursos, Projeto Missão e Projeto Caveira. Vejam aqui que eu coloquei mais ou menos de 75, 70% de acertos aqui eu colocava em azul. E de 50 para baixo em vermelho. É perceptível aqui que no início tinha bastante vermelho aqui, né? Cada um corresponde a uma matéria. E no final aqui já deu uma estabilizada, né? Já tem bastante em azul. Além disso, né? Eu costumava levar em consideração e dar uma especial atenção aqui nessa composição da minha pontuação líquida dos simulados. Aqui, ó, a quantidade de acertos e de erros, né? Bem como questões em branco, mas eu não colocava aqui nessa parte dessa planilha. Em outro vídeo eu vou mostrar os detalhes de cada aba dessa planilha. Aí entra
análise das questões que eu deixava em branco. Aqui eu me baseava bem em erros e acertos. Então, eu via em qual matéria que eu costumava errar muitas questões e reforçava isso no meu cronograma. Então, essas análises aqui de controle dos estudos serviam muito, né? Davam um norte para o meu cronograma, para o meu ciclo de questões, ciclo de revisões. Então, em cima disso, eu consegui evoluir dos meus pontos fracos, né? Além disso, dessa base, né, em acertos, erros e questões em branco, outro detalhe aqui, que é bem importante, era o tempo de prova, né? Aqui eu estou mostrando desvinculada da discursiva, é só objetiva. Mas em um próximo vídeo eu vou fazer só sobre a discursiva. Mas aqui eu anotava o tempo exato que eu demorava para resolver a objetiva, o tempo para a discursiva, a soma dos dois, né? Eu fazia essa análise só de objetiva e fazia uma análise só de discursiva. E juntava os dados e fazia só um. Aqui tem a sua outra aba aqui, referente a todos os simulados, mas aqui gera um gráfico. Eu gostava de colocar bastante gráfico, mas para ficar uma identificação visual bem fácil, sobre esses pontos aqui, né? Acertos, pontuação líquida, erros e questões em branco. E aqui temos só de pontuação final, né? E tem as flutuações aqui, que a gente consegue ver mais onde seria, né, o ponto, essa constância. Alguns fugiam bastante da média, mas em cima disso agora, com esse quadro geral, eu conseguia ter uma noção se valeria a pena eu chutar ou não. Chutar, eu digo, em relação às que eu deixei em branco. Será que vale a pena eu colocar certo ou errado? Então eu tenho uma aba aqui só sobre essa estratégia se eu chutava ou não, né? Mas aqui tá essa análise final que eu utilizava, com esses indicadores de acertos, erro, em branco e pontuação. E esse é o quadro geral do gráfico de todos os meus simulados. Eu tentava reduzir ao máximo as questões, esse indicador aqui, né, que é erros e questões em branco, ou tentar equilibrar os dois, né. Então, para finalizar esse vídeo aqui, a dica que eu posso dar é que sim, façam simulados o mais rápido possível, né, contratem, comprem, ou vocês mesmos criem seus simulados, é possível criar, mas é que é mais trabalhoso, né, sendo possível, compre um bom pacote de simulados. Se não é possível, criem suas questões inéditas, questões de concursos anteriores. Só que tudo isso, né, demanda uma boa experiência nessa análise e geração de questões e também tempo, né? Mas é muito bom também para treinar, né? Treinar e estudar questões. Enquanto a gente formula, a gente já está treinando. No meu caso, eu comprei porque são de excelente qualidade esses simulados e eu precisava muito de tempo, né? Então, vale muito a pena fazer esses simulados logo do início, porque assim vocês já se adaptam à dinâmica da prova, né? A dinâmica da prova, a quantidade de questões por matéria, pertinência temática, e as estratégias de prova. Já dá para ter uma. A gente já estuda, né, a teoria, o nosso dia a dia ali, teoria, videoaula, questões, a gente já estuda com foco diferente. Então, é muito válido fazer simulados logo do início.